Olá, seja muito bem-vindo ao canal V Verso Vivo. Abra a sua Bíblia comigo em João 3. Alguns encontros de Jesus acontecem em plena luz do dia. Outros, como o de Nicodemos, acontecem na calada da noite. Mas todos têm um ponto em comum. Ninguém sai o mesmo depois de ouvir o Verbo eterno falar. Hoje você vai escutar uma leitura bíblica que revela um Jesus que não melhora vidas. Ele as refaz. Prepare o seu coração, porque essa palavra pode ser o seu novo começo. O encontro noturno. Quando a religião se vê diante da vida, Nicodemos veio de noite. Um mestre da lei, respeitado entre os fariseus, conhecedor da Torá, guardião da tradição, e ainda assim veio em silêncio na calada da noite, como quem teme ser visto, mas deseja profundamente ver. Sua visita clandestina é, por si só, uma oração, uma confissão implícita de que algo dentro dele já não se encaixava no sistema ao qual servia. Era como se o velho mundo da religião, com todos os seus preceitos e fórmulas, já não desse conta da sede de sua alma. A noite externa, portanto, espelhava a noite interior, um tempo de sombra, de busca, de honestidade ferida. E é nesse cenário escuro que a luz se manifesta. Jesus não o rejeita, não o expõe, não o corrige pela forma de vir, simplesmente o recebe, porque há espaço no reino para os que vêm de noite, para os que chegam confusos, cansados, escondidos. Jesus recebe os que não suportam mais fingir. O diálogo que se segue entre os dois é mais do que uma conversa. É um confronto entre duas realidades. De um lado, a religião que sabe tudo, mas não conhece nada. Do outro, o reino que exige nascer de novo para sequer começar a ser compreendido. Nicodemos vem com reverência, chamando Jesus de Rabi, reconhecendo que ele é mestre vindo de Deus, mas ainda o vê como alguém semelhante, um professor entre tantos. Não o vê como Senhor, como origem. E é por isso que Jesus interrompe a lógica elogiosa com um choque. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não se trata de melhorar. Não se trata de adicionar algo à velha natureza. Trata-se de uma nova origem, uma vida que começa do alto, do Espírito. Esse é o escândalo da graça. Não nos melhora, nos refaz. Não nos lapida, nos gera novamente. Nicodemos, como tantas vezes nós fazemos, tenta entender com a mente o que só o coração pode assimilar. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Sua pergunta é honesta e desesperada. Revela uma alma presa ao concreto, ao lógico, ao visível. Sua formação o ensinou a obedecer, não a se render. Sua teologia lidava com méritos, não com mistério. E é exatamente isso que Jesus desconstrói. Nascer do Espírito não é fruto de esforço humano, mas de entrega radical. Não é compreender primeiro para crer depois. É crer para então começar a entender. E isso é ofensivo para quem passou a vida acumulando conhecimento religioso. A fé que salva é humilde, é infantil e receptiva. É como o vento, não pode ser domesticada. Não se encaixa em fórmulas, não cabe nos currículos. E isso desmonta Nicodemos. E deveria desmontar a todos nós sempre que tentamos reduzir Deus a um sistema. Jesus, então, fala do vento, metáfora do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há nessa imagem uma liberdade que incomoda, porque nos acostumamos com um Deus que pode fazer o que nós queremos. Nós nos acostumamos com um Deus que é previsível. Nós nos acostumamos com um Deus que é manipulável.
Nós nos acostumamos com um Deus que se encaixa nos nossos dogmas, nos nossos esquemas. Mas o Espírito é livre, não se submete a nossos esquemas. E o novo nascimento é obra dele. Isso, queridos, não significa ausência de ordem, mas presença de soberania. Não significa caos, mas reinado. O nascido do Espírito se torna também um ser livre, não no sentido de fazer o que quiser, mas de estar livre das amarras do medo, da performance, da culpa. É alguém que vive pela graça em sintonia com o sopro divino. Isso não é desordem, é reconexão. E o retorno ao sopro do Éden, é isso o que significa. A fé, então, deixa de ser uma obrigação e passa a ser um voo. A incredulidade de Nicodemos persiste. Como pode ser isso? Ele pergunta. E Jesus, com ternura firme, questiona. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Esse não é um juízo, é uma provocação. E é uma provocação amorosa. É o convite para Nicodemos sair da posição de mestre e se tornar aprendiz, para abandonar o trono do saber e se sentar aos pés do Salvador. É o convite a todos nós, quando nossa teologia se torna muleta e não ponte. Jesus não rejeita o saber, ele o redime, mas antes disso, ele exige rendição. Fé não é negação do conhecimento, mas sua rendição àquilo que ultrapassa. Nicodemos precisa desaprender para nascer. Precisa se desfazer para recomeçar. E isso é o que mais dói na espiritualidade real. Ele não entendeu e precisa entender que novo nascimento exige morte. A morte do ego, a morte da glória própria, a morte da religião como controle. E só depois dessa morte é que a vida eterna pode germinar. O coração da conversa chega quando Jesus fala do Filho do Homem sendo levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Aqui está o cerne do novo nascimento. Não é apenas um processo interior, é um encontro com a cruz. Ser regenerado pelo Espírito é ser atraído por Cristo crucificado. É olhar para ele com fé, como os israelitas olharam para a serpente de bronze e foram curados. Essa imagem é poderosa. Ela liga a salvação com o olhar, redenção com reconhecimento. O novo nascimento não acontece fora da cruz. É ao crer no Cristo crucificado que somos feitos novos. Isso é tão contrário à lógica de Nicodemos, e à nossa também, que exige ação, esforço, mérito. Mas o Filho do Homem foi levantado, e quem crê, vive. A cruz é o ventre do novo nascimento. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro sopro. E é nesse contexto que se ouve o verso mais conhecido e mais revolucionário de toda a Escritura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a resposta de Jesus a Nicodemos. Esta é a essência do novo nascimento. Não se trata de nascer de novo porque somos bons ou merecedores. Trata-se de nascer de novo porque Deus ama. Ama com o amor que dá, que entrega, que se sacrifica. Esse amor não é teórico, nem distante. É um amor que tem forma, rosto, cruz. É um amor que se dá à noite, que fala com mestres feridos, que acolhe buscadores escondidos. O Evangelho começa aqui. Deus amou. E tudo o que vem depois, cruz, ressurreição, reino, eternidade, nasce dessa semente de amor. A fé verdadeira nasce não da obrigação, mas do encontro com esse amor. Nicodemos foi buscar respostas. Encontrou um convite para nascer de novo. O mesmo convite está diante de nós hoje. Não se trata de entender tudo, mas de crer.
Não se trata de melhorar, mas de se render. Se essa leitura falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de novo fôlego espiritual e se inscreva no canal. E me conte aqui nos comentários o que Deus está fazendo dentro de você.